Estamos de volta para mais uma videoaula. Vamos criar um projeto novo, Console Application C, semana 3. Salvar. Bom, o que veremos nessa videoaula? Estruturas de repetição, de decisão. Certo? Então, antes de fazer a estrutura de decisão de fato, vamos declarar aqui um inteiro n, um outro inteiro x. Então, vamos fazer primeiro um printf. Digite o valor de n, ponto e vírgula. Scanf, já que é um inteiro, porcentagem de e comercial n. Bom, vamos otimizar aqui, dando um copy and paste. Digite o valor de x e aqui vai ler o x. Bom, então temos aqui duas variáveis n e x que serão preenchidos pelo usuário. O que é a estrutura de decisão então? A estrutura de decisão em linguagem C, if uma condição abre e fecha. Então, aqui nesse parêntese virá uma condição. Como colocar condições? Então, por exemplo, se n é maior que x, vou colocar aqui um comando, vai mostrar na tela. N é maior que x. Else. O else é o se não. X é maior que n. Então vai acontecer o seguinte. Ele vai analisar. O if é o se e o else é o se não. Então, se n é maior que x, imprime na tela n é maior que x. Se não, que é o contrário, x é maior que n. Certo? Vamos compilar, ver se vai dar certo. Opa, deu um erro aqui. Por que deu um erro? Porque eu esqueci de colocar o ponto e vírgula. Pronto. Digite o valor de n, 4. O de x, 2. N é maior que x. Deu um caractere aqui porque acento não está sendo reconhecido. Bom, vamos rodar novamente. Três, 6. X é maior que n. Tá certo, x é 6 e n é 3. Tá, então esse foi um exemplo bem simples de como fazer uma estrutura de decisão. Tá? Mas enfim, né? Para que serve uma estrutura de decisão? Né? Para um exemplo prático. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um exercício aqui que pega dois números e coloca na ordem crescente. Então, vamos manter aqui esses dois números aqui. Tá? Então, digite o valor de n, vai encher o valor de n, digite o valor de x, vai preencher o valor de x. Então, eu vou colocar aqui, ó, então, qual o objetivo do programa aqui? É um outro programa esse, né? Colocar os números lidos, inseridos
modelo usuário em ordem crescente. Então, o objetivo é esse. Então, eu vou colocar a estrutura de decisão aqui. O objetivo é colocar os números seridos em ordem crescente. Então, olha só. Se n é maior que x, a gente tem que imprimir aqui, ó, os dois valores n e x na ordem crescente. Então, como seria isso? Então, eu vou colocar porcentagem d, espaço, porcentagem d, certo? Que é um número depois o outro. Aí eu coloco x, n. É verdade, eu posso colocar dois números ou mais, né? Isso aqui não tem limite. Então eu posso pôr porcentagem d, refere-se a esse número. Porcentagem d, o segundo, refere-se ao outro número. Então, por estar em ordem crescente, tá, ó, o n maior que x então n vem depois, primeiro o menor, depois o maior. E se for o contrário? A gente vem aqui, inverte, né? Primeiro é o n, depois é o x. Vamos verificar para ver se deu certo. Digite o valor de n, 3. Digite o valor de x, 6. Olha lá, imprimiu em ordem crescente. Primeiro o 3, depois o 6. Ah, e se fosse fazer o contrário? 6 e 3. 3 e 6 novamente. Tá certo? Bom, então esse aqui é um exemplo que a gente tem o if e o else. Mas existe mais uma variação ainda, tá? Que seria o else if. Então, por exemplo, vamos supor que os dois números são iguais, o n e o x. Então eu poderia colocar aqui, se n é igual a x, o igual, n igual a c são dois iguais, tá certo? Então, se n é igual a x, a gente coloca uma mensagem. Os números são iguais, else if. O que está acontecendo aqui? Se o n é igual a x, os números são iguais. Se não, se... Aí ele vai botar uma condição, n é maior que x. Aí vai fazer isso. Se não, então quer dizer, se o if... Se ele vai entrar no if de n igual a x, eles são iguais. Se não, o n pode ser maior que x, ele vai entrar aqui. Se não for, a única opção que tem é o n menor que x. Cairia no else aqui. Tá certo? Então vamos rodar. Então vamos colocar igual. 3 e 3. Números são iguais. Agora vamos botar 3 e 5, o 3 e o 5. 5 e 3, o 3 e o 5. Certo, pessoal? O importante em relação à estrutura de decisão é que a gente pode fazer um if, mas o else if e o else não são obrigatórios. Você pode colocá-los, tá, opcionalmente. Então eu poderia ter feito apenas um if assim, sem colocar else if. Mas o problema é que ele vai somente detectar que os números são iguais, não vai detectar se um n é maior que x ou x é maior que n. Tá certo? Isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.